como é que eu tô primeiro? Tá ótimo. O agro é feito de tecnologia, de inovação, de gestão, mas o agro também é feito de muita história. E só mesmo quem coloca a botina no campo é que entende o verdadeiro desafio. E a Central de Conteúdos Mais Agro da Syngenta está presente no Show Rural Copavel para ouvir quem vive o agro todos os dias. É por isso que hoje nós vamos bater um papo com o Jocélio, que é produtor rural há 29 anos. 29 anos, muito desafio? Nossa, muitos desafios, muitas batalhas, mas também muitas conquistas. Eu quero que você me conte uma história de perrengue que você já passou na roça aí. Nossa, foram tantas histórias. Olha, a agricultura é muito dinâmica. Muito dinâmica. Cada dia é um flash. Época de geada, época de seca. Você com época de lavoura que vem uma safra cheia e as máquinas quebram e você não consegue colher. Contratos que você tem que cumprir, que você tem dia, tem hora. Então são muitos perrengues. Na verdade, eu talvez eu lembre mais das conquistas do que dos tombos. Isso, né? É bom, é verdade. Então nós estamos mais nessa pegada aí. E como que estão as conquistas? A gente vem aumentando ano a ano. Não basta você só pensar em ter uma produção alta. E sim, você tem que ter uma produtividade alta. E hoje o produtor rural ele tem que buscar fazer custo, ganhar mais com menos. E em que momento que colocar essa botina no campo fez a diferença? Todo momento. Tem uma história que é muito interessante, que eu tenho meu irmão sócio, né, o Zeca, que é o Zé Augusto Silotti, né, a gente tem uma história muito longa com a Syngenta, nós somos desde o tempo que era Zênica, depois criou-se a Syngenta. Então eu e meu irmão, o Zeca. E tem uma historinha que meu pai fala, que eu uso muito isso nas reuniões, eu e meu irmão a gente usa muito, que é molhar as pedras. Você já ouviu essa história de molhar as pedras? Não. Um compadre perguntou para outro compadre, eles eram vizinhos de terra. Ô compadre, por que você, meu vizinho, a terra é igual, a gente planta a mesma tecnologia, chuva igual, tudo igual, e por que você produz mais que eu, compadre? Aí ele falou assim, você molha as pedras? Aí ele falou assim, compadre, mas como que é molhar as pedras? Ele falou assim, ó, você vai nos 4 cantos da sua propriedade e põe uma pedra. E todo dia cedo você pega seu cavalo com uma moringa d'água e vai molhar as pedras. E vai olhar. Molha as pedras. Você tem que molhar todo dia as pedras. Olha que você vai molhar as pedras, você vai estar olhando todos os 4 cantos da sua propriedade. E esse é um dos segredos para ter produtividade. Era isso que eu precisava. Era para contar uma história. Excelente. E conhecer história é algo que faz a diferença, porque aqui você deixa um ensinamento para gente. É sempre preciso olhar nos 4 cantos para poder conseguir produtividade. Que tá a diferença. Os pequenos somados se tornam grandes. A gente tem assim, na Syngenta uma empresa que sempre está investindo muito em pessoas, relacionamento com o produtor, em pesquisa com novos produtos. Você pode perceber que a concorrência também faz investimentos, mas um dos grandes investimentos da Syngenta é em pesquisa. Sempre tem um produto novo sendo lançado. E isso traz para nós, produtores rurais, uma segurança e uma confiança de continuar com a Syngenta. Show! Uma historinha assim que eu pensei, não sei legal, se essa é boa. Não, é isso mesmo, essa é a ideia. O Jocélio entendeu que é importante olhar para todos os cantos para se construir resultado, mas se teve alguém que não estava preparado para ir para o campo, é o Ítalo, né, Ítalo? Pois é, numa primeira viagem como repórter para o Mato Grosso, primeira viagem do agro, eu fui totalmente despreparado, porque eu estava vestido na beca. E aí você estava todo branquinho, engomadinho? Estava todo arrumadinho ali, preparado já, pronto para uma ida ao escritório, não era necessariamente para a fazenda, aí cheguei lá. Feitinho, o Barro gosta. É do jeito que o Barro gosta, só que não. E aí eu fui numa viagem que era para um frigorífico e depois para uma fazenda de criação de gado. Aí cheguei lá, eu não sabia que fazia tanto calor. Tinha ouvido falar, mas não tinha noção de que fazia tanto calor. E eu fui percebendo que a minha roupa estava ficando suja, E aí você foi ficando encardido. Fui ficando encardido. Quando eu vi, o tênis estava todo embarrado já. Não imaginava que ia ficar desse jeito, mas ficou totalmente despreparado. Aí eu pensei, puxa, o que eu vou fazer agora? Porque na mesma semana eu tinha uma cobertura importante de governo. Era uma cobertura do G20 que estava se reunindo em Mato Grosso. E eu fiquei pensando,
falei, como é que eu vou fazer agora? E aí, o que eu fiz? Pensei, vou ao shopping, que é próximo do hotel onde eu tô, em Cuiabá. Eu perguntei para as pessoas da recepção do hotel, escuta, como faz para ir ao shopping e tudo mais, é perto daqui? Aí as pessoas disseram, geralmente o pessoal vai de Uber, pega um aplicativo, pega um meio de transporte. Você foi a pé? Eu pensei assim, não tem problema nenhum, a pé, pertinho, né? E aí depois você andou, sol de 40 graus? Andei no sol de 40 graus, um sol super forte, um calor infernal, tava muito quente, eram dias de queimada, Mato Grosso. Aí eu cheguei na esquina, já na frente do shopping, eu achei que eu ia infartar de tanto calor e de tanta dificuldade de respirar. Aí eu cheguei, atravessei a avenida, uma avenida horrível de atravessar, com dificuldade, cheguei no shopping, aí a primeira coisa que eu fui foi numa farmácia, pra comprar o quê? Água mineral. Eu achei que ia ser fácil. Já tava quase buscando um pronto atendimento por conta do calor e tendo que fazer cobertura. Ainda bem que era 1 quilômetro, se fosse mais 500 metros eu ia ter que procurar o hospital, não tenha dúvida, não estava acostumado. Aí deu tudo certo no fim, comprei a roupa, fui vestido. A roupa não era tão boa assim pelo seguinte, eu fui lá, aí o modelo que eu queria era GG. Só tinha G, mas eu fui meio apertadinho, tudo certo, tava na beca, certinho. E aí tem um plus ainda, voltando para São Paulo, para minha casa, eu descobri que o tênis estava imprestável, tive que botar fora o tênis encardido. Mas pelo menos ganhei ali um terno, uma roupa bacana, né? Deu tudo certo no final. Ô, gente, ele entendeu que no agro tem que sujar a botina. Eu olho pra lá, olho pra ti. Pode fazer os dois, tá? O Ítalo custou entender o que era sujar a botina no campo, mas já o Leandro tem 25 anos de história de jornalismo agro e muita coisa para contar, já passou muito perrengue por aí, né? Com certeza, porque a nossa profissão nos leva a ambientes bastante atípicos do que a gente está habituado a viver, completamente diferente do que a gente vive no meio urbano. E para esses lugares eu já viajei de avião, assim, classe executiva para a Europa, mas também já viajei de ônibus e de aviões pequeninos, de aviões muito pequenos, o famoso teco-teco. Aqueles que balança bastante. Eu lembro muito bem passar em meio a uma nuvem, chovendo muito, assim, chovendo. Temporal, e aí balançando, sempre balançando. E você pensando. Sim. A gente está numa situação que a gente não tem muita escolha, né? E uma vez, eu lembro muito bem, de Rondonópolis para Cuiabá, a gente decolou com chuva forte, e o avião começou a subir em meio a um clima totalmente fechado, a gente não via absolutamente nada durante muito tempo. Sei lá, 20, 30 minutos, eu não memorizei o tempo, mas foi bastante. Eu até imaginei, eu acho que morri e esse é o além, esse mundo... A sem dessa foi melhor. Exatamente, até o momento que eu vi um verde embaixo, assim, que era uma lavoura, assim, eu entendi que não, tava por aqui. Ufa. E tava no interior do Mato Grosso. Continuo por aqui. Cheguei no agro de novo. Foi um alívio. E nesses 25 anos, produtor pequeno, grande, médio, tudo? Sim, eu particularmente tenho uma grande paixão pelo pequeno produtor, porque eu fui agricultor até os 18 anos. Olha! Eu até sou técnico em agropecuária. Conheço literalmente a botina suja do campo, que eu vivi isso. Acabei fazendo jornalismo e por cobrir jornalismo geral, jornalismo do futebol, até que um dia tive a chance de trabalhar com jornalismo agro e planejo viver assim a vida toda, né? Conheci alguns dos maiores produtores brasileiros de milho, de soja, mas também tive agricultores muito pequenos, muito queridos, assim. Isso é muito interessante na nossa profissão, né? Permite a gente conhecer muito. Sim, todos eles com muito orgulho do que eles fazem, assim. Eles têm uma compreensão muito boa do que o agro é, do que o agro representa para a economia, para a sociedade brasileira, né? A gente trabalha muito na comunicação, às vezes, o meio urbano não entende o agro, mas quem é do agro, quem está aqui dentro, aqui sabe exatamente a relevância que tem para o Brasil, para a sociedade brasileira. Nesses 25 anos de agro, o que é o agro para você? O agro é o Brasil que dá certo. O Brasil está entre os primeiros produtores e entre os exportadores de suco de laranja, de carne bovina, de frango, de açúcar, de café, enfim, vários. Esse é o agro. Simples. Uma hora dessa, já andou na feira desde as 8 da manhã, tira o brilho.
E agora temos mais uma jornalista aqui com a gente, a Ingrid. Se tem uma coisa que muda no agro é a linguagem, né? A gente precisa traduzir aquilo que vem do campo. E como é que é essa trajetória tua? Bom, eu já tenho alguns anos, né, uns 15 anos pelo menos no jornalismo agro, e eu gosto muito dessa linguagem, né, de mostrar o que está sendo feito no campo para quem está na cidade. Não são duas coisas separadas. O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente consome na cidade vem da terra, vem da água, né, vem de alguma plantação, de algum tipo de cultura, de algum tipo de produção que alguém fez. Que é o do campo à mesa, né? E tem alguma viagem dessa sua que ficou marcada? Eu sou apaixonada pela cultura do cacau. Eu nunca tinha visto antes de entrar para o jornalismo agro. Conhecia muito por conta da história familiar, soja, milho, trigo, enfim, grãos. Mas o cacau não. Você entender como é que funciona a cultura do cacau, que você tem várias produções. O Brasil já foi o maior produtor e exportador de cacau do mundo. Veio uma praga, vassoura de bruxa, destruiu tudo, devastou. O Brasil hoje é o 7º produtor de cacau e aí tá tentando crescer. Você pega o cacau e fala assim, como é que isso aqui vira chocolate? Né? O Brasil é um dos poucos países que tem toda a cadeia do chocolate aqui. A gente tem cacau, a gente tem leite, a gente tem açúcar com qualidade. Verdade. E que é complicado, minha família, meu marido também fala, você vai conhecendo essas coisas e aí a gente não se contenta mais com aquele doce. Não contenta mais. O café sem açúcar, é o chocolate que vai aumentando o valor de cacau. Exato, e aí os chocolates frutados que vêm da Amazônia. Eu já tive a oportunidade de conhecer a produção de cacau na floresta amazônica, na Ilha do Cumbu, lá em Belém. Tem certeza que você já passou perrengue, tá chuvarada e caminhonete que para, desce, como é que é? Olha, press trip com vários jornalistas do agro, todo mundo tá acostumado, mas enquanto a gente tá na van, a gente tá esperando chegar no local para começar a pauta. Na verdade, a gente já tá ali pesquisando dentro da van, né, alguma coisa, aí a van atola. Gente, quem é que vai empurrar? É a gente mesmo, né? Bora sujar a botina. Bora sujar a botina, todo mundo empurrando, vamos revezar. Ou então, por exemplo, numa produção de cacau, e aí era uma subida, uma pirambeira alta, lama, tinha chovido a noite toda, não tinha dado tempo do sol secar ainda a terra. E aí, bom, a van fica aqui, todo mundo sobe a pé, a van não subia, ela fazia assim, né? Todo mundo sobe a pé, faz a matéria, no final do dia desce a pé pra encontrar a van lá embaixo. Cheio de barro. Cheio de barro. Passa, né, naquelas pinguelinhas assim, nos mataburros, você olha assim, isso aqui vai passar, com fé em Deus, está... Então, jornalista tem que ter um pouco de água na veia, né? Tem, é isso que eu falo. Quando tem aquele jornalista que coloca o tênis branco e vai lá, bonitinha. Tem que botar a botina, tem que botar uma bota, mas eu falo que é apaixonante e que o jornalismo agro me permite, a minha profissão me permite unir coisas que eu gosto muito. Então, eu acho que é muito importante a gente tirar essa barreira que muitas vezes tem, campo e cidade. A gente falar da porteira pra dentro, da porteira pra fora e de cima da porteira, né? É isso. A gente falar com todo mundo, porque nós todos estamos aqui, precisamos ser alimentados e o Brasil tem a missão de alimentar o mundo, né? E a gente tá aqui pra contar essa história.